Maitreya, Maitreya, Arya Maitreya, Soham. Maitreya, Maitreya, Maha Maitreya, Arya Maitreya, Soham. Maitreya, Maha Maitreya, Arya Maitreya, Soham. Ahum Karuna, Karuna, Maha Karuna, Arya Karuna Yesoham. Karuna, Karuna, Maha Karuna, Arya Karuna Yesoha. Okay, buenas tardes. Okay, so today we're going to speak about White Haruka. Lama Genshin Rinpoche next Sunday, no? Saturday, Sunday, is going to give this initiation here in our Dharma Center. So that we get more out of the initiation, I'm going to explain the meditations first, even though actually you don't have the initiation probably, but next weekend you will, okay? So this is like a preview, yeah? Then all the sadhana will make more sense. So then when you receive the permission to practice from Rinpoche, it'll be like, amazing, yeah? Okay? So that's the idea. Então hoje vamos falar sobre a prática de Heruka branco. No próximo domingo, Lama Genshin vai dar essa iniciação aqui. E então hoje a gente vai ver, assim, ela vai falar primeiro sobre as meditações, e pode ser que ainda não faça tanto sentido, porque a gente não tem a iniciação, né, não tem a sadhana, né, mas na próxima semana, quando tiver a iniciação, a gente vai estar com a sadhana, etc. E isso vai fazer mais sentido, né? Então hoje é uma prévia. E aí, quando nós recebermos a iniciação, a gente vai ver que tiver essa permissão para fazer a prática, nós vamos ver que realmente tudo vai se juntar e vai ser muito especial. I mean, obviously, usually we would give the explanation after you receive the initiation, yeah? However, just because of the program, yeah, we need to do like this, you know, to use the time in the best way, yeah? Okay? Então, normalmente, a explicação da prática seria feita após receber a iniciação, né? Mas nós estamos fazendo ao contrário, né? Porque por uma questão do programa e de aproveitar melhor o tempo mesmo, o tempo que a gente tem. Okay, so do all of you have the sadhana that we prepared, yeah? Não, a gente If não not, tem okay, a if not, we sadhana. project on the screen. Can you bring Acho on que a ainda pen não está drive the pronta a PDFs? sadhana, Okay. então vai ser projetada. A We sadhana just vai need ser to get the projetada projector to work, okay? na próxima semana a gente vai ter a sadhana. Okay, all right. Otherwise, we use Camilla's computer. Why is it not working? Okay, if somebody please give me the PDF in Portuguese, we project here, then you can all see the sadhana, yeah, okay? A gente tem o PDF já da sadhana em português? Tem? Ah, a Camila vai trazer, então. Okay. So anyway, so this is a super beautiful practice, obviously like, okay, let me have a look in the English while we're waiting, yeah, okay? Então, essa prática é uma prática super bonita. Yeah? Okay, so, okay, I can see it and you can't so far, but... Okay, so the sadhana is called the sun and the moon kissing, yeah? Okay, very profound meaning, okay? Então, a sadhana se chama o beijo do sol e da lua. Isso tem um significado muito profundo. Okay, so this is, okay, so Lama Genshin Rinpoche's sadhana, but it's based on one sadhana from Tibet from the 18th century, from one famous master called Yangchen Drupe Dorji, who was a very important guru in our tradition, in our Ganda Nyingu tradition, yeah? Então, essa sadhana, né, vem de uma sadhana do budismo tibetano do século XVIII,
foi composta por um mestre muito importante da nossa linhagem, Ngauso Ganden Yingyo, que é o Yangchen Drupa Dorje. Yeah, very famous, great master, yeah? Great enlightened master. Yeah. Um mestre muito famoso, muito importante, muito iluminado. Okay, so the White Haruka practice, yeah, is actually a Hayesh Yoga Tantra practice, and it's obviously part of the Haruka system. So here in our Nalso centres, since many years, we have the fortune to receive the permission to practice of Chakrasamvara from Lama Gangchen Rinpoche, no? Isn't it? I think all of you have this, except the very new people, okay? Uhum. Então, a prática de Heruka branco é uma prática do Auto Yoga Tantra, faz parte do sistema de Heruka. E nos centros em Alço do Lama Gangchen, né, a gente teve a grande fortuna de, já há alguns anos, ter a permissão para fazer a prática de Chakrasamvara, Heruka, que o Lama Gangchen transmitiu. Então, quem está há mais tempo, nós temos as sadhanas e conhece a prática. Okay, so it says to receive the full benefit of this practice, we need to have done the retreat by the 5 deity Haruka or Haruka body mandala. Okay, if you haven't done that, okay, you can still do the practice, but you know, to maximize the energy, because it's part of the Haruka cycle of practices, yeah, okay? So it's suggesting that you need to do the Haruka initiation as well if you want to do this practice, but if not, you can start anyway next week when Lama Gangchen Rinpoche gives you the blessing, okay? Então, para receber, né, o benefício completo, né, dessa prática, se diz que seria necessário fazer um retiro das 5 divindades de Heruka ou do mandala de corpo de Heruka, né, porque isso tudo faz parte, né, desse ciclo de práticas de Heruka. E também, supostamente, a gente deveria ter a iniciação de Heruka. Mas, quem não tiver, enfim, na próxima semana, com a iniciação que o Lama Gangchen vai dar, a gente pode começar a entrar, né, nessa prática. Okay, so like we're Gelugpa practitioners, yeah, fortunately for us, we follow the tradition of Lama Tsongkhapa, a great spiritual tradition, yeah, from Tibet, yeah. And within that, we're in something called the Genden Nyingu, which is the like oral tradition of Ganden, okay? So our gurus like Kyabje Trijang Rinpoche, Lama Gangchen Rinpoche, various others, yeah, they have this incredible like special lineage that was passed down from guru to disciple, like by word of mouth, yeah, okay? Was not written down until the modern times, okay? So we're extremely fortunate, yeah, okay? Bom, então nós somos muito sortudos, muito afortunados de estar, né, pertencer a essa tradição que vem de Lama Tsongkhapa, no Tibete, e da tradição da linhagem Ganden Nyingyo, né, que é a tradição oral de Ganden, né, da qual Trijang Rinpoche, né, o grande mestre, e depois Lama Gangchen, né, and some other masters. E outros mestres, mas a gente faz parte dessa linhagem, né, que vem também mais diretamente de Trijang Rinpoche, depois de Lama Gangchen Rinpoche, e que é uma linhagem muito especial, né, onde toda essa tradição foi sendo por séculos, né, transmitida de guru a discípulo oralmente, né, pela palavra. E chegou até nós. Então, nós somos realmente muito afortunados. Okay, so Lama Tsongkhapa, here's a picture of Lama Tsongkhapa, yeah, from the 14th century, great yogi, great enlightened being. So, when he was young, he went into retreat. Okay, since he was young, he had like some ability to see Buddha Manjusri, but when he was in retreat, how to say, first he had one guru called Lama Umapa from the Sakya tradition, and he would ask questions to Manjusri, and Lama Umapa could see Manjusri directly and used to tell him the answer. But after Lama Tsongkhapa was in retreat, meditating with his disciples, then he developed the ability to see Manjusri directly, like you and me can see each other, yeah? Not like a picture or something, yeah? Like directly, you know? So then Manjusri told him many incredible things, which became the basis of our Ganden Nyingu tradition, yeah? Okay?
Então, o Lama Tsongkhapa, que é esse que está representado nessa tanca aqui, é um grande mestre, então, do século XIV, né, um grande yogi, um ser iluminado, e ele tinha a habilidade de se comunicar, de ver Buda Manjushri diretamente. Então, o que aconteceu? Primeiro, ele tinha um guru, né, ele era discípulo de Marpa? He's called Lama Umapa. Umapa, Lama Umapa, era um dos mestres, né, de Lama Tsongkhapa, e que tinha essa capacidade, né, e que falava também com Manjushri. Então, toda vez que Lama Tsongkhapa ia lá e fazia alguma pergunta para ele, né, para Lama Umapa, para o seu mestre, o Lama Umapa, então, recebia a resposta diretamente de Manjushri e dava a resposta para Tsongkhapa. E aí, depois que o Lama Tsongkhapa fez um retiro junto com seus discípulos, ele também atingiu essa realização, essa habilidade, né, essa capacidade de ver Buda Manjushri, mas não ver assim como a gente está vendo aqui, né, pintado, né? Ele falava, né, com Buda Manjushri. Buda Manjushri falava com ele, e Buda Manjushri ensinou, trouxe muitas coisas para ele, muitos ensinamentos que são a base, né, da nossa linhagem Ganden-Nyo. For example, like our Lama Chöpa practice is coming from there, actually, you know, and the Mahamudra practices, and many of our Haruka and Vajrayogini practices, many special things are coming from Manjushri telling directly Lama Tsongkhapa, yeah, okay? Então, muitas das nossas práticas, como o próprio Lama Chöpa, né, e todas as práticas, todo o Mahamudra, práticas como o Heruka, Vajrayogini, esses tantras, tudo isso foi transmitido diretamente de Manjushri para Lama Tsongkhapa. I mean, it's not like, okay, obviously those practices like Heruka and Vajrayogini exist before in Tibetan Buddhism, yeah? But Manjushri give Lama Tsongkhapa some special way, some special blessing, you know, different way to do, you know, something very special, yeah, okay? Like something like an upgrade or something, okay? Então, essas práticas como Heruka, Vajrayogini, elas já existiam antes disso no budismo tibetano, né? Mas o Manjushri, na verdade, o Buda Manjushri transmitiu para Lama Tsongkhapa uma maneira especial, uma bênção especial e uma maneira diferente de fazer essas práticas. Okay, so anyway, so this sadhana of white Haruka, yeah? Camilla, can you put the picture, please? A beautiful picture at the beginning, I think, yeah? Okay, let's have a nice picture. Okay, this sadhana will be available for sale, like next week, yeah? No, for the coloured one. Isn't there a coloured picture? É a capa, né, que tem a... Não, a capa tem o mandala, é na primeira página, mas não é outro PDF, não é o PDF do texto, é um PDF da imagem separado, Okay. normalmente. Actually, if not, I'll give you a picture. Give me your pen drive and I'll give you a beautiful picture so I can put on the screen, yeah, while we're talking, yeah? Anyway, so Lama Genshin Rinpoche, he received this beautiful teaching from His Holiness Kyabje Trijam Rinpoche, yeah? And also from many other of his gurus, like Kyabje Song Rinpoche and Kachin Zopala. He was I don't know if you've ever heard about him, he was the abbot of Tashilhunpo in India, and he was the Lama who didn't have a shadow, yeah? And this is true because we saw it, yeah? So he looked like a normal Lama, like very old, nice, smiley, yeah? But the strange thing about him, let's say, for our normal point of view, is that he didn't have a shadow, yeah? That's a sign of like great realization, actually, in the Vajrayogini Tantra, yeah? Okay? Yeah, so anyway, so Rinpoche received this from many great enlightened masters and now he's passing it on to us, okay? Então, o Lama Genshin, ele recebeu isso, né, esse tantra, essa prática, diretamente de sua santidade Obviously the previous one, yeah, the third Kyabje Trijam Rinpoche. Kyabje Trijam Rinpoche, mas o anterior, né, não esse que vive agora, mas o 13º? No, the third. O terceiro, que ele recebeu diretamente dele e de outros grandes mestres, como Son Rinpoche e Kachin Zopal, que era o Babaji de Tashilhunpo na Índia. E esse mestre, então, ele tinha uma peculiaridade, ele não tinha sombra, né? E isso a gente sabe porque muitas pessoas estão hoje aqui, incluindo Lama Caroline, viram isso. Ele não tinha sombra.
E isso é um sinal de uma grande realização da prática do Tantra de Vajrayogini. E então é isso, o Lama Gangchen, ele recebeu isso de muitos mestres iluminados. So anyway, so what's this white Haruka practice for, yeah? Então, essa prática, para que ela serve, essa prática de Haruka branco? Okay, so basically it's to increase life, yeah? Okay, life force, energy, yeah? Long life, yeah? Okay. Então, basicamente, é para aumentar a nossa força vital, a nossa energia vital. Which obviously we all are interested in, yeah? Definitely we're all interested in that, yeah? Okay. E nós todos estamos interessados nisso, né? And also to remove many kinds of interference and obstacles and to increase our merit, our positive energy, yeah? E também para quebrar, né, dissolver interferências e obstáculos e para aumentar a nossa energia positiva, né, os méritos. Okay, so please, Camilla, can you go to page, well, mine it's page 9, where it says Homage to Glorious Haruka, yeah? Então essa é a sadhana de Haruka branco, que vai estar disponível na próxima semana, no dia da iniciação, para a gente comprar. Let's have a look. No, I think page 7. This one. No. Can you bring? Can you pass? Can I press your computer? Is it possible? I think I will move it up and down, and I'll just use yours. Yeah. Okay. Then can we fit it up here? Okay. Let's see. Okay, that's better now. Thanks. Yeah. Let's see how it is. Yeah. Thanks. Okay. Okay. So okay. First, it's first, as always, there's the Nalso preliminary practices, yeah? So, Lama Gangchen's idea is that we have many sadhanas, as you know, like composed by many lamas over the centuries, and each one had their own special idea how to do refuge and bodhicitta and the 7 limitless prayers and the Guru Yoga and all this, yeah? So they're all a bit different, yeah? So, what Rinpoche thought is, for us, because we're busy and all this, and also we start all this when we were older, we thought it would be too much to learn like 97 different versions of the same thing, yeah? Okay? So we thought we'd make a standard version, yeah, we put in all the different pujas, okay? So that's why we have these Nalso preliminary prayers, yeah? Okay? Então, a primeira coisa que tem nessa sadhana, então, como todas as outras, são as práticas preliminares Nalso. Então, o que é isso? O Lama Gangchen, né, ele recebeu, né, essas práticas diferentes, de muitos mestres diferentes, de muitas sadhanas diferentes, e cada lama, né, cada mestre, cada, enfim, sistema, tinha uma forma um pouco diferente de fazer essas práticas de refúgio, Guru Yoga, Bodhicitta e tudo isso. E então, o que o Lama Gangchen fez, né? Como ele ia transmitir isso aqui para a gente, e a gente começou a fazer isso já, talvez adultos ou mais velhos, etc., não ia dar para ele nos ensinar, né, 200 versões... No, we can't remember 97 different versions of the same thing, yeah? Ou 97 versões diferentes, né, da mesma coisa. Se ele ensinasse, a gente também não ia conseguir assimilar isso, lembrar de todas elas. Então, o que ele fez? Ele compilou, vamos dizer, e fez essa versão, que ela chama de versão standard, né? Essa versão dessas práticas, que então são as práticas preliminares Nalso. Okay, so the idea is if you're capable of like memorizing this, then it's fantastic because it's for all the practices and you already know it, yeah? Okay? Yeah, so it's easy, no? Yeah. Então, se a gente memorizar essas práticas, é ótimo. Preliminary practices, yeah. As preliminares, né? Porque elas estão, né, na base de todas as sadhanas, né? Então vai ser mais fácil, vai facilitar para nós. Okay, the preliminary practices we're going to kind of jump. They're very important, but we have refuge and bodhicitta, yes, very important, yeah. Então a gente vai dar uma pulada nessa parte das preliminares, que elas são extremamente importantes, mas é isso, tem o refúgio, o bodhicitta. 7 limitless, before there was 4 limitless, then Rinpoche added the last 3, yeah, for the environment and world peace, yeah, and health, yeah. Então, depois disso vem as 7 meditações ilimitadas. Na verdade,
tradicionalmente eram 5, quatro ilimitadas, e o Lama Gangchen adicionou essas outras 3, These ones, yeah? que são essas últimas, né, que são referentes à saúde, né, física e mental, ao meio ambiente e à paz mundial. Okay, so these things is what we really need nowadays, yeah? Porque essas são as coisas que nós realmente precisamos hoje em dia. Okay, then, okay. Transforming our view of things, because the world is rubbish, it's horrible, it's samsara, so we need to try and see things in a positive way, yeah? From our own side, yeah, okay? Because otherwise the mind's just going down, yeah? So we try and, see things positively, yeah? It's better. Yeah? E depois vem a transformação da nossa maneira de enxergar as coisas, né? Porque o samsara é tão ruim, é tudo horrível, então a gente tem que mudar a nossa maneira de ver, né? Para uma maneira positiva de ver as coisas, porque senão a nossa mente vai muito para baixo, né? E então nós temos que enxergar as coisas de uma forma positiva. Okay, then cloud of offerings, yes, okay, using this special offering mantra here. Depois vem esse mantra especial de oferendas, que são a nuvem de oferendas. Yeah, like Christmas. Como Natal. Okay, expressing the power of truth, about emptiness and interdependence, yeah? Então, expressando o poder da verdade, da interdependência. Okay, then, here Rinpoche is always using this Malu Sem, Chen Kungi, Gungyu Chin, this verse of invocation, yeah? So this verse was made by one lady called Magata Zangmo, who was one lady, Buddhist lady, who got married in somewhere. Magata was like the place where Buddha was, yeah, okay, historically. He was in Magadha, like the central part of North India, okay, like Bodh Gaya and all those places in that state, yeah. But then she was in Buddha's time, but she got married and went to live far away, okay. So then she was always like sort of looking back, to her land where the Buddha was and thinking, I'd really like to invite the Buddha, who's kind of missing, like, how do you say, like Saudajis, no? Yeah, okay. Mm-hmm. So then she used to go on her roof and with incense, think, oh, please, Buddha, I'd love you to come and have lunch with me. Then one day the Buddha arrived with him and 500 arhats. She must have had a big house, no? Very big house, yeah? And they all flew through the sky and arrived at her house, yeah? So then she was super happy, yeah, okay? So anyway, so this is where this verse comes about, yeah? Since then they've been using this verse to invite the Buddhas and Bodhisattvas to come, yeah, okay? Então, esse verso que sempre tem nas sadhanas, né, que é a invocação, verso de invocação, isso remonta do tempo de Buda ainda, de uma moça, uma mulher budista, que era... What's her name? Magata Zangmo. It means the excellent lady from Magadha, yeah? State, yeah? Então, o significado do nome dela era a Senhora Excelente de Magadha. Magadha. Yeah? It means like the central state, yeah? Que era o estado central, região central do norte da Índia, onde Buda ficou, né? Onde ele estava. E ela era de lá, só que aí ela se casou e foi morar muito distante, num lugar muito distante. E ela sentia muita falta, né? Do mestre, de Buda e tudo isso. E ela sempre pensava, né, que ela ia para o topo, né, para o telhado da casa, assim, com incenso, e pensava, olhava para a direção, né, da terra dela, e pensava que ela gostaria tanto que Buda viesse visitá-la, né, que ela pudesse convidar, que pudesse vir almoçar com ela, e etc. E pensava sempre nisso e pedia, né, isso, até que um dia Buda realmente veio, né, e ele veio com os 500 arhats e eles se manifestaram no céu e vieram todos na casa dela. Então, ela está falando, devia ser uma casa bem grande, porque eram 500, né, e vieram almoçar com ela, e ela ficou então super feliz e tal. E desde então, esse verso é usado para fazer esse verso de invocação utilizado, né, para invocar. Okay, the tantric aspect of Shakyamuni Buddha in this case is White Haruka embracing Dojin Algyoma, okay? Yeah? Because Haruka is like the tantric manifestation of Buddha Shakyamuni, okay?
Buddha Shakyamuni, like appearing like here on our tanka, this painting of him. This is like how he appeared in ancient India, you know, like something like this, yeah? But then, in order to tame certain kinds of people's minds, he manifested the Chakrasamvara Tantra, okay? So there's many forms of that. So he also manifested as white Haruka, okay? Então, nesse caso, né, nesse verso, você fala que é a invocação de Buda Heruka branco, abraçando Vajrayogini, vermelha, porque esse, nesse caso, é o aspecto tântrico de Buda Shakyamuni, que é, né, então, no aspecto de Heruka abraçando Vajrayogini. Nessa tanka, né, a gente vê, né, o Buda Shakyamuni representado da maneira que ele apareceu lá na Índia e etc., né? Mas ele se manifestou de outras maneiras, né, também para ensinar os tantras. E de acordo com o que as pessoas necessitavam, né, ele se manifestava. E ele se manifestou na forma de Chakrasamvara, e também, nesse caso, né, de Heruka branco. How do they know that the Buddha looked like that, by the way, yeah? In ancient India, yeah? Okay? Então, como é que as pessoas sabem que Buda era dessa maneira na Índia antiga, né, que ele tinha esse aspecto? Okay, so it said that one time, you know, like the Buddha was looking into a lake, you know, and he was like how he looked was reflecting in the water, okay? Like shining, yeah? And somebody drew a picture of him, so that's how they know what he looked like, yeah? Okay? So then later they start to make statues and things based on how he looked, yeah? Because okay, of course, like some people have different perception. Maybe some people always saw the Buddha as like shining, but because specifically when they did draw the image of Buddha, it was like from a lake, there was like that reflection, yeah? Because also the Buddha was a historical person, wasn't he, yeah? Yes. Yeah? His hair was blue-black, so it's more blackish than bluish, by the way, yeah? You know, like black, very healthy people, like blue-black is like when you have very shiny hair, yeah? Okay? Not bright blue like punk rocker or something, yeah? Bom, então, se diz que é o seguinte, como é que se sabe, né, que ele tinha essa aparência? Que uma vez o Buda, ele estava assim na beira no lago, né, e a imagem dele então refletiu na água, né, e alguém então desenhou essa imagem. E depois, tempos depois, mais tarde, muitas estátuas e representações, né, de Buda se basearam nisso, né, de como ele se parecia, né, baseado nesse desenho, né, porque ele era uma pessoa nesse reflexo dele no lago, né, ele era essa pessoa histórica, né, Buda é um personagem histórico também, né. According to the Tibetan tradition, the first images of Buddha were made in his lifetime, and he said, "Oh, that looks like me." Yeah, he said that. So. Então, de acordo com a história, né, as primeiras imagens de Buda foram feitas ainda com ele em vida, durante a vida dele, e ele disse, né, isso sou eu, se parece comigo. So many, like in Tibet, some of the statues are called "That looks like me." Yeah. This statue? Yeah, like the ones from India, they're called "That looks like me" statue. Yeah. Então, que no Tibete tem essa estátua que veio da Índia, que o nome da estátua isso se parece comigo, né? Que é essa estátua aí dele. Okay. Then we invoke the Guru Buddha, we make the seven-limb prayer, of course. Why? Not because Buddha needs it, because we need to accumulate merit and purify and so on, yeah? Okay. Aí nós fazemos a prece dos 7 ramos, não porque Buda precise, mas a gente que precisa purificar, fazer purificação e acumular mérito. Okay, then we do the mandala offering. Why? Because we're visualizing that the world becomes a better place, even a pure land, yeah? And also it symbolizes that for us, the spiritual teachings is the most important central thing, yeah? In our lives, yeah? Okay. E depois vem a oferenda do mandala, que significa o seguinte, significa que o mundo
pode ser um lugar melhor, né? Então, um mundo melhor, uma terra pura. Então, e que também, né, que o Dharma, os ensinamentos do Dharma são a coisa mais importante mesmo que existe para nós. Okay, then we're doing this request to Guru Buddha Shakyamuni. So many people say, oh yeah, why is Buddha Shakyamuni now appearing now? But well, why not? Because everything comes from is Guru Buddha Shakyamuni, no? And also, you know, people who do tantra, sometimes they kind of a little bit forget it. It's what Rinpoche said, no? Sometimes they have this habit to forget a bit about the Buddha, you know? And they're so busy with the green one and the blue one and the one with 10 heads and all this that we need to remember all this is coming from the Buddha, yeah? Okay? So the Buddha can pop up anywhere, it's good, yeah? In the middle of any sadhana, you know? E depois tem esse pedido a Buddha Shakyamuni, então por quê, né? Porque a gente tem que se lembrar que tudo vem de Buddha Shakyamuni, né? E muitas vezes a gente até esquece, algumas pessoas podem esquecer porque estão tão ocupados, né, com outros Budas, azuis, vermelhos, verdes, com muitas cabeças. Fangs, everything, braços e chifres e etc. Mas, na verdade, né, a gente tem que trazer essa presença, né, mesmo. É muito bom estar no meio da sadhana, de que essa lembrança de que tudo vem, né, primeiro de Buddha Shakyamuni. Okay, we have the. Where's the? Let me have a look here. Let's see what you've got here in your sadhana, yeah. Let me just check something, yeah? Because I didn't have time to look at the sadhana you did, yeah? Let me just have a look, yeah? Okay, so, this you haven't got the long guru prayer here, have you, yeah? No. Yeah? No, of the lineage of White Haruka. It's not inside this, it doesn't seem to be inside here, does it, yeah? Don't know. I don't know what they did, or... No. Oh, hey, Ana Caroline. Yeah? Você fala? Não fala de quê? Vocês traduziram? Ah, é? So... Não estava na sadhana? Sibeli is saying, Yeah? they translated lineage prayer, but they are going to publish it separate. Okay, so let me explain to you why exactly I put in the long lineage that you've taken out. Let me explain to you why I put in the long lineage prayer of White Haruka, yeah? Which maybe you don't know, yeah? Okay, why I put it in is because Rinpoche and Lama Michel's in it, yeah? In their past lives, so that's why I put it in. That's why I wanted to keep it in, you know? Because I thought it would be so nice for everybody, you know? To understand a little bit more about them, you know? No, as I'll read to you a little bit of the prayer, yeah? Yes, so I thought when I saw that, I thought, oh wow, that's so amazing, you know? I thought we keep normally we don't put the long lineage, you know? But I thought in this case, I thought everybody would be so happy, you know, and enjoy so much, yeah? Okay, so anyway, so we have we put one paper, when you like you can add in, yeah? As an addendum, yeah? Okay? Então tem essa prece longa, né, da linhagem. Quite short by Tibetan standards, yeah? Pelos padrões tibetanos ela é até bem curta, mas a gente fala que é uma prece mais longa, de pedidos à linhagem de Heruka. E então isso parece que Lama Caroline colocou na sadhana e não está nessa sadhana, eles vão traduzir e editar separado. E ela está explicando que normalmente não se coloca mesmo nas sadanas, nas nossas, né, sadanas nossas, não se coloca essa prece mais longa de pedidos à linhagem, mas nesse caso ela colocou porque ela viu que nos versos estava falando de vidas anteriores, né, de Lama Gangchen e de Lama Michel. Então ela achou super interessante e que a gente gostaria, né, de ver isso. Então por isso que entender melhor, né, tudo isso dessa linhagem, por isso que ela colocou. Because I thought it was nice, no? Because it means actually this practice has, of course, super special connection with Lama Gangchen and Lama Michel, no? Porque essa prática, então, isso mostra que essa prática tem uma conexão super forte, especial com Lama Gangchen e com Lama Michel. Yes, of White. No, it's of White Haruka. Yeah, of this practice, White Haruka. Yeah. E é a linhagem
específica, né, de Heruka branco, nesse You know, and caso. it's like, like for many years I thought, oh, I saw that somewhere. Where was it? I can't remember. Then when I was doing this, I thought, oh, there it was. You know, yeah. Because since a long time I saw this. Yeah. It's translated and also the phonetics is also there. Yeah. Yeah. So let me just hang on. Let's have a look. Yeah. Okay. So for example, it says Vajradhara, of course, and Manjusri. Yeah. We have translated, so if you want, we Oh can. yes, but that'd be that. Yes. Why don't we put it in? No? Yeah. It says Vajradhara, then Manjusri, then Pawo Doji, who's great Mahamudra lineage guru. Yeah. No, sorry, Pawo Doji, Lama Sankirpa. Yeah. Then it says, I'll read you the extremely interesting verse. Yeah. Panchen Zampotashi, crown ornament of the scholars, and Gyawa Samdrup. Yeah, Lama Michel, past life. Yeah. Here it says Gyawa Samdrup, the excellent crown of scholars. Yeah. Okay. Yeah, so it says, I request you, please cut all my unfavourable conditions, grant your blessings, the attainment of immortality, yeah? Each verse says that, but then it names all the gurus, okay? Tá, então tem esse verso. Ela vai trazer a tradução? Senão a gente traduz. Sibylla's going to bring it, yeah? There's Okay. also there was some group Sim, sim, isso eu entendi. Não, mas o texto do verso, acho melhor trazer a tradução, porque não dá para pegar assim. Não, então, nessa reza, nessa prece, então, fala de vários, né, da linhagem inteira de gurus, né, Vajradhara, Paudorje, Lama Tsongkhapa, etc. E aí tem esse verso específico que fala de Panchen Zampotashi e de Gyawa Sandrup, né, que são as vidas passadas, né, de Panchen Zampotashi is when Rinpoche was the second abbot of Tashi Lumpo, okay, yeah? Okay, now we have those books and things, many things from his life, and he was also the founder of Ganshin Chupaling Monastery, the Ganshin Monastery outside Shigatse, yeah? And Gyawa Samdrup, Lama Michel, past life, yeah, was like next one after him, yeah, in the 15th century or something, I think, anyway, yeah, that time. I think it's the 15th century, okay? In Ganshin, yeah, okay? At Ganshin Monastery, okay, in its time was a very important monastery for various tantric practices, yeah, okay? Until the time of the Cultural Revolution, there was like 500 monks there, yeah, and it was really an important monastery for many tantric things, but then it was, destroyed and stuff, and now it's been rebuilt, yeah, okay? Então, Panchen Zampotashi é uma vida anterior de Lama Gangchen, quando ele foi, então, o segundo abade de Tashi Lumpo. E tem muitos livros publicados, né, de Panchen Zampotashi, muita coisa se sabe sobre ele. E ele foi o fundador do monastério de Gangchen, no Tibete. E Gyawa Sandrup, então, que é essa vida anterior de Lama Michel, foi o sucessor dele no monastério de Gangchen. Isso tudo mais ou menos no século XV. E o monastério de Gangchen era muito importante, era um monastério no Tibete importantíssimo, de práticas, principalmente das práticas tântricas, né? E na época da Revolução Cultural, né, da invasão chinesa, ele tinha cerca de 5,000 monks, 500 monges, né, vivendo lá, mas com a invasão tal foi totalmente destruído, acabou. E depois, então, ele foi reconstruído, né? E hoje ele está reconstruído. Okay, so actually, as you see here in Tibetan, yeah, it says Zang Potashi. That's Panchen Zampotashi, yeah. It says crown ornament of the scholars in Tibetan, yeah. And it says here, it says Gyawa Samdrup, yeah. That's Lama Michel's past life, okay, yeah, yeah. Who was the excellent crown of the scholars, okay, Kyesun Zangden, excellent crown ornament of all the scholars, yeah, okay. Então ali Lama está mostrando em tibetano onde isso está escrito, né? Zampotashi. Zampotashi, Zampotashi it says here, Zangpotashi. Zangpotashi. E depois And it says here, Gyawa Samdrup. Gyawa Sandrup, né, a coroa excelente dos eruditos. I mean, actually, there was another translation of this lineage prayer, but it's actually translated wrong, yeah? The one from Dechen Ling Press, yeah?
It said Lobsang Tashi, okay? And I looked and I said in the track, hang on, that's not right, it's a Sangpo Tashi. Yeah? Ok. Então tem uma outra versão dessa reza que ela encontrou e que em vez de Zampotashi falava Lozantashi, ela falou, não, está errado. Okay, so now the secret come out, you see? Hã? Secret things manifesting, yeah? Okay. Então coisas secretas se manifestando. Anyway, so, Ok. yeah. Okay, so anyway, after that, Okay. by the way, sometime later came Panchen Lobsang Chugyan, who's the one, you know, the one who did our Guru Puja, yeah, okay? Very great master. He was after that time, yeah, okay? And they say that some of the works of Panchen Lobsang Chugyan, like, for example, his commentary on the Vajravali, yeah, was based on the one of Panchen Zampotashi, yeah, okay? So he's actually really quite an important master in Tibet, actually, you know, which now we're all like, oh, Panchen Lobsang Chugyan is fantastic, he's amazing and all this, yeah? And we don't know anything about Panchen Zampotashi, do we? No? So, gradually, I just say that. Kayendo or Fisher? How's the right Kind word? of fish. Então, o Panchen, depois disso veio o Panchen Losang Chokyi Gyaltsen, que é quem, na verdade, trouxe, né, a versão do Guru Puja que a gente faz, né, que foi um mestre super importante. E o comentário que ele escreveu sobre a prática, sobre Vajravali, é totalmente baseado nos escritos, né, de Panchen Zampotashi. E aí, então, a Lama está falando, né, muito se fala sobre Panchen Losang Chokyi Gyaltsen, né, esse mestre, tudo se sabe, se fala muito dele, e a gente pouco ouve, né, sobre Zampotashi, mas é importante a gente saber mesmo, né, a origem, né, e a importância dele. Okay, so anyway, so we do sometimes, okay, then at the end, of course, there's Kyabji Trijan Rinpoche, the third Kyabji Trijan Rinpoche, the previous one, and then Lama Genshin Rinpoche, yeah, okay? We always make requests and homage to them, okay? E aí depois, né, no final, tem essa, vem Kyabji Trijan Rinpoche e Lama Genshin Rinpoche, né, Yeah. para os quais a gente And then we faz a do homenagem. Pakyuki Kudang, which is the last verse of the Gandham Mahamudra lineage prayer, yeah, okay? Which is reduced from 43 gurus to 1, so that's quite good, yeah? 43 verses into one verse, yeah? And then Rinpoche added Makyuki Kudang, yeah, because we're into sex equality, yeah? So anyway, so it's the Mahamudra lineage prayer, okay? Mahamudra lineage. And Rinpoche says we need to respect the feminine and the masculine, the two energies, not just one, okay? E depois, então, vem as preces, né, o Pakyu Kiku, Pakyu Kiku, que é o último verso da reza da linhagem Mahamudra, de Ganden, né? E aí Lama Genshin acrescentou o Makyu Ki, porque ele diz, então, que a gente tem as duas energias, né, feminina e masculina. Okay, so after we say Pakyuki Kudang, Makyuki Kudang, and so on, then we imagine that all the gurus, of the lineage and so on, they all absorb through the crown of our head, especially in the form of our root guru, and enter into our subtle mind, into our heart, blessing us, yeah? So actually at that point you could actually stop if you wanted. It would be okay, you know? If you really get it, that would be enough, okay? If not, we carry on it. E depois, então, dessas preces, da linhagem, do Pakyu Kiku, Makyu Kiku, nós, então, imaginamos que todos os gurus da linhagem, né, no aspecto do nosso guru, se absorvem, né, em nós, topo da cabeça, entram, né, e se instalam, então, no nosso coração, se absorvem no nosso coração, e isso, só isso, né, já seria muito. Okay, so now, in front of us, again, is manifesting the field of merit, and the center of that is Guru Buddha Haruka, okay? So we can visualize either with one face and two hands, or 4 faces and 12 hands if we're very good at visualizing, or if we've got a picture or something, yeah, okay? Rinpoche generally says 1 face and 2 hands is okay for us because we can manage that, you know? Actually, it's also actually the highest form, actually. The Sahajya form is the highest one, it's only got 1 face and 2 hands, yeah? Yeah? Oh, really? Oh, And the one with like many faces and many arms is the
like, let's say generation stage form, yeah, okay? Yeah, really. Yeah. Thought he was gonna do Yeah, no, me no, too. no, it's not actually, yeah. But anyway, Então, depois disso, nós visualizamos na nossa frente o campo de méritos, e no centro do campo de méritos, então, está Guru Buda Heruka. E aí tem essas duas formas, né? Visualizamos com um rosto e dois braços, né? Duas mãos, sei lá, dois braços. E que existe também a forma de 4 rostos e 12 braços, né? Mas Lama Gangchen sempre orienta a gente, então, visualizar dessa forma mais simplificada, né? Um rosto e 2 braços, que, na verdade, é a forma mais elevada, né? Lama Caroline está dizendo que essa forma de 4 rostos e 12 braços é a forma do estágio de geração. okay, so where are we? Let's have a look. Okay, so then this is like self-healing, no? My Guru Buddha, Chakra Samvara, Ayur, yeah, which Ayur or Ayur, that means life, yeah. So we're asking Guru Buddha Chakra Samvara for the attainment of life, yeah. E depois disso, então, é como na autocura, e aí a gente faz uma Guru Buddha Chakra Samvara Ayur Siddhihum. Esse Ayur quer dizer lá vida, que então nós estamos pedindo para ele, né, para Guru Buddha Chakra Samvara. You want the attainment of life. O attainment, Realization. realização, né? Isso. De vida. Não, Yeah. vida, ok. Yeah, okay. Atingir, né, essa realização de vida. Okay, so then it says, white, like self-healing, white, red, blue, yellow and green lights and nectars emanate from the 5 places of Guru Buddha Heruka and Mother Vajrayogini, and they enter our 5 chakras, blessing us, yeah? Like we do this many times, no? Many initiations, in the Guru Puja many times in self-healing, yeah? So we're receiving the chakra to chakra, all the holy energy of Guru Buddha Heruka and Mother Vajrayogini, yeah? E depois disso também, igual a autocura, né, nós visualizamos esses néctares, 5 luzes, 5 néctares, saindo dos 5 lugares, né, do corpo de Guru Buddha Heruka e da mãe Vajrayogini, e chegando até os nossos 5 chakras, né, as luzes branca, vermelha, azul, amarelo e verde. E dessa forma a gente recebe todas essas muitas iniciações, muitas bênçãos, etc. Essa bênção de chakra para chakra, né? Então a gente recebe toda a energia sagrada de Guru Buddha Heruka e da mãe Vajrayogini. Okay, then we say Om Shunyata Jana Vajra Sobhava Atmakoham or Benza Sobhava. Okay, anyway. Yeah? Então depois disso a gente fala Om Shunyata Jana Vajra Sobhava Atmakoham. Okay, so it means my self-nature, Bhava means nature, my self-nature, yeah? The self-nature of my Atman, yeah? Is actually empty, yeah? Shunya means like if you look for it you can't find it, yeah? Like, for example, like a banana tree, apparently, this is the example, I've never done this, but a banana tree, it looks like a solid tree, but if you start to excavate in a banana tree, it's not like really hard, like, what do you call it, pau de Brazil, yeah? Like, not like a hardwood tree. Inside it's like gets more and more like soft, yeah, okay? There's less and less there. I mean, I've never done this, but this is the example they give, yeah, okay? Yeah. So this is the example they give, that when we investigate things that look like they're truly there, the more we look, the less there is. That's what the word shunyata actually means, yeah, okay? Yeah, right. Can't find it, look. So we develop this Vajra wisdom, that looking for the self-nature of the self, we can't find it. Well, it's not there, yeah, okay? So if it's not there, then we can have a more flexible view of ourself, can't we, yeah? Because we're not blocked by our ordinary appearance, our present view of ourselves, yeah? E então isso quer dizer que a minha natureza, né, a natureza
minha própria natureza, o que é a minha própria natureza? Então, Shunyata, quer dizer que se você procurar, você não vai achar, né? Então, tem esse exemplo que qual que é a natureza das coisas? Tem esse exemplo da árvore, né, da bananeira, né? Se diz que então, se você, por fora, uma bananeira parece que é como uma árvore sólida, que tem um tronco, né? Mas que se você cortar a bananeira, for cortando, você tem água lá dentro. Então, você, na verdade, não tem essa solidez, você não acha. Né, se você for tirando as cascas ali do tronco da bananeira, você não vai chegar e não vai ter nada. E então, quando você investiga... Soft, no? It's not hard, it's like less than what you thought, yeah? É menos, ele é como se fosse suave, leve, né? Não é uma coisa sólida, né? Não tem uma solidez, né? É uma coisa muito leve, não é o que parece. Então, da mesma maneira, quando você vai investigar, né, a natureza das coisas, quanto mais você vai atrás dessa solidez, menos existe, menos disso existe, você não encontra, né? Então, se você for procurar a natureza do eu, dessa maneira, a natureza sólida do eu, você não vai encontrar. Yes? Okay, yeah. So then it says, okay, from the state of emptiness above my crown on the lotus and sun is a hung and a tree, and these from there arises white Haruka embracing red Mother Vajrayogini. Okay, so I suppose you could actually be in your ordinary self if you're feeling miserable, like normal. And if you're feeling more divine, let's say, you could be in the appearance of the Yidam if you could manage it, yeah? If you feel like, you could be Tara or Haruka or something better, yeah? Okay? But many times people, honestly, they just feel miserable, don't they, yeah? And to visualize themselves as a Guru Buddha at that time is a bit difficult, yeah? So anyway, in whatever mental state you're in, yeah? Not so good or very good, yeah? The Buddha is going to appear on top of your head, Guru Buddha, White Haruka, and Mother Vajrayogini. Yeah? Okay. Although it's not explicit here in the sadhana. Just say it's Haruka practice. Yeah. If best, obviously, it says it's part of Haruka practice. So ideally, if you're a man, you could arise as Haruka, or if you're a woman, you could arise as Vajrayogini. If you have those initiations, which you most probably do, because that's what we do here in the Dharma Centre, isn't it? So, yeah. But if not, whatever, yeah? Eleanor says, later on in the sadhana, you arise as Haruka, so maybe at this point you are actually in your ordinary form, yeah? Mm-hmm. Okay, so correction, Eleanor says, at this point most probably we're in our ordinary form, yeah? Okay? Mm-hmm. And that's why we're doing all these purifications of the elements first, yeah, before we arise as Haruka ou Vajrayogini, ok? Bom, então nesse ponto da sadhana, fala que então da vacuidade, acima da minha coroa, um assento de lótus e lua, surge essa sílaba Hum, e a sílaba vermelha Ri, que emanam raios de luz, etc., retornando a mim, e essas sílabas então se transformam, né, no glorioso Heruka, chakra samvara branco, abraçando Vajrayogini. Então, normalmente a gente, nesse ponto da prática, né, ela está explicando que a gente está nessa aparência, nossa aparência comum, e que muitas vezes na nossa aparência comum a gente se sente muito para baixo, né, muito infeliz. Just ordinary, just normal. Normal, né, como a gente se sente, né, muito, né, ninguém, né, muito mal, um sentimento enfim, ordinary. De sofrimento, comum. Yeah. E aí, difícil, né, a gente se imaginar como Tara, como Heruka e etc. E muitas vezes é difícil você se visualizar, né, como Guru Buda. Então, dessa forma, não importa, né, se você está se sentindo assim muito comum, muito, né, para baixo, em qual estado mental que você está, mas o Heruka vai aparecer
então no topo da sua cabeça. Então, nessa parte da prática, a gente está preparando isso, purificando os elementos, né, e se preparando para mais à frente aparecer, surgir como Heruka ou Vajrayogini, né? Então, se a gente tiver essas duas iniciações, a gente pode surgir como Heruka ou But Vajrayogini. Fernanda, then Eleanor was correcting me and saying, actually, later on in the sadhana, Sim. we do arise in the completion Later. stage part, yeah? Yes. Yeah? Later on, we're arising as Heruka, like this form, yeah? So this most probably, yeah? We're No, in the not. normal form at this point, yeah? Sim, né? Like, for example, in Vajrasattva, you know, sometimes we could, can be, no, can't it, yeah? Então, nesse ponto, a gente está na nossa aparência comum, e é isso. Mais para frente, no estágio de realização, que a gente vai, então, surgir, né, como Heruka ou Vajrayogini. Okay, so in the sadhana, there's a beautiful description of what we look like, but basically we look like this, okay? Yeah? Okay, and it says Heruka has a body like a crystal mountain that radiates like the sun, yeah? And, yeah? And it's very peaceful looking, very beautiful and peaceful looking, yeah? Então, aí tem a descrição, né, da aparência de Heruka e como eles são. Então, que ele tem essa aparência, essa expressão pacífica, muito bonita. E His body is irradiando. shining like a crystal mountain, yeah? Illuminated by the sun, yeah? Então, é como o corpo dele é como uma montanha de cristal iluminada pelo sol. Very beautiful, yeah? Muito lindo. Okay, so you can see here he's holding long life vases filled with long life nectar, and also Mother Vajrayogini in her hand, she's holding like these skull cups filled with long life nectar, yeah? Okay. Então, ele tem nas mãos esses vasos de longa vida e a Vajrayogini está segurando essas calotas, né, cranianas com néctar de longa vida, é isso? Longa vida. Yeah, and she has a beautiful body like a ruby red color, yeah? E ela tem um corpo lindo, né, dessa vermelho rubi. Yeah, okay, and, okay. He's adorned by 6 ornaments, like the 6 bodhisattva perfection. She's adorned with 5 bone ornaments because she's the perfection of wisdom, so she's the 6th one, okay? Ele tem esses ornamentos, então 6 tipos de ornamentos que representam as 6 perfeições, e ela tem esses 5 ornamentos de ossos. Ela tem só 5 porque ela mesma é a perfeição da sabedoria. Okay, so then they A have sexta. Om, Hum, yeah? White, red and blue at their 3 upper chakras, and they have Supreme Healer Amitabha above their crowns because they're from the Amitabha Buddha family. And what does Amitabha Buddha family mean? It means transforming unlimited desire into discriminating wisdom, yeah? Okay? Doesn't it? Just like in self-healing, yeah? E então eles têm, ambos têm as sílabas Om, Ahum, né, nos seus 3 chakras, e tem Amitabha na sua coroa, né? Eles têm Amitabha na coroa porque eles são da família de Amitabha, né? E a família de Amitabha, ser da família de Amitabha significa transformar o desejo limitado na sabedoria do discernimento. Yes. I want to add one image here, yeah? Okay. Okay, so then we start with very beautiful practice, which is like recovering our degenerated life energy, okay? So our life energy is degenerated, why? Because of our lifestyle, because of our negative emotions, because we don't keep our promises, because of pollution, you know, because of all kinds of stuff, yeah, okay? So the result is we are very tired, we are very sick, we are very, you know, weak. We don't need to explain that. We know that one, yeah? That's everyday experience, okay? Yeah? We're so tired, yeah? Life is so stressful, yeah? Okay? Então a gente tem a nossa força vital, né, tá baixa, a gente, né, tá desgastada porque a gente não mantém os nossos compromissos. What else? We don't take care of the environment. A gente não cuida do meio ambiente e todas essas atitudes. Our emotions are all wrong, yeah? Sim. As nossas emoções que são super errôneas, negativas e tal. We eat the wrong thing, yeah? We abuse our bodies, you know? A gente, né, abusa do nosso corpo, a gente come mal e faz tantas coisas erradas. Isso faz com que a nossa força vital caia, né? E a gente we don't keep our promises.
I said that, yes. Então a gente não mantém os nossos compromissos, as nossas não Then we're cumpre as losing nossas our promessas. energy, yeah? Okay. E a gente perde a nossa energia e é por isso que a gente está sempre se sentindo assim cansado, doente, estressado e tudo isso. Yeah? Okay, so this one we know very well. So what can we do about it? We can do many things, including, for example, we can do Nelson Tantric self-healing, or we can do, for example, White Haruka practice, yeah? E aí a gente pode fazer muitas coisas para isso mudar, né? Podemos fazer a prática de autocura tântrica also, ou, por exemplo, podemos fazer a prática de Heruka branco. Okay, so then it starts, let's have a look. Okay, let's see. Okay, so actually very nice this practice, yeah? So now what we need to do is get back our lost elemental energy, yeah? Okay? Lost elemental energy. Because our life is based, our health is based on the 5 elements, isn't it, yeah? Space, wind, water, earth and fire, yeah? Okay, but now, okay, you can imagine, we're part of this world, and the outer world is a complete mess, so of course we too, no? Our elements are weak, they're degenerated, yeah? So now what we try and do is recover the energy we lost of the elements, yeah? Então agora a gente vai, na verdade, recuperar, né, reenergizar a energia que nós perdemos da nossa nossa energia elemental perdida. Porque nós somos feitos, né, tudo é feito dos 5 elementos. Então, como a gente está nesse estado aí, né, com essa energia muito que a gente perdeu essa energia, então agora a gente vai recuperar. Okay, so this next bit of the practice is a little bit, I mean, I showed you the tanka the other day, the beautiful tanka that Rinpoche designed and Duccio painted in Italy, no? Of the mandala of the 5 Buddhas and then the 5 fathers and the 5 mothers together, yeah, okay? This is showing enlightenment, no? Transforming the 5 consciousnesses and the 5 elements, okay? Então nós vimos aquela tanca que o Lama Gangchen, né, fez junto com o Duccio, que pediu para o Duccio fazer, que nós vimos aqui no ensinamento da autocura, que mostrava então os 5 Budas de um lado e do outro lado os 5 pais em união com as 5 mães, e aquilo é a representação da iluminação, né? Transformar, significa transformar as nossas 5 consciências e os nossos 5 elementos. Okay, so so downstairs here in the Buddhist, São Paulo Buddhist Center, we are very beautiful, no? Like Grandi Mais, 14 years, yeah? And little Buddhas, yeah? Grandonas. Okay, so we have very important here, making peace with the 5 element mothers, okay? So here they are, yeah? So we have to make requests to the 5 element mothers, yeah? Okay, so the first one we make requests to is the Space Mother, okay? Bom, então lá embaixo, aqui no andar de baixo, aqui no centro, nós temos as estátuas, né, das 5 grandes mães, bem bonitas, as 5 grandes, bem grandes, né, fortinhas mães. They're beautiful. In the Tibetan tradition, big is more beautiful. Então na tradição tibetana, grande é mais bonito. And thin is less beautiful. Que magrinho não é muito bonito, não. Opposite from Brazil, yeah? E aí nós vamos então fazer as pazes com as 5 mães dos elementos. A gente vai fazer pedidos para as 5 grandes mães dos elementos e começando com a grande mãe do espaço. Okay. So first we do Guru Buddha Akash Devi Vajravarahi Ken. Okay, so it's Vajravarahi, Great Mother Vajrayogini, yeah, okay. But in the aspect of Akasha Devi, yeah, Great Space Mother, okay, yeah. Então, our friend, the Great Space Mother, okay. Então, primeiro a gente fala Guru Buddha, Akasha Devi, Vajravarahi Kien, né? Então, a Vajravarahi, né? Vajrayogini, e Akasha Devi, que é a grande mãe do espaço. Okay, so very beautiful visualization. Okay, now we're just talking about it, by the way. Next week you have the permission to practice it. Obviously, these practices you shouldn't do without an initiation. So, for example, there may be somebody watching this on YouTube or whatever, but still, honestly, without the
initiation, this practice will not bring you the results, you know. So if you are watching this on YouTube or something, please seek out a qualified spiritual master and get the initiation, yeah? I mean, one time, yeah, we made this experiment. We always make these experiments. One time we try and do the practice without Guru Yoga, yeah? Yeah? And then we did the practice with Guru Yoga, and honestly, with the Guru Yoga, it's working much better, yeah? Okay? There's some reason why we say you should have the initiation, why you should do the Guru Yoga. Why? Because you're connected with the energy of the practice, yeah? I mean, nowadays, it's all these things that some, like actually in Tibet as well somehow, available, but it doesn't mean that you can practice them unless you have the blessing of initiation, yeah? Of the lineage of the Guru, you know? That's what, you know, so anyway, just saying, so please, if you happen to be watching this, please seek out a qualified master and receive the initiation, yeah? And all of you anyway, we will do this initiation, this actual meditation together next week, okay? Yeah? Sunday next. Yeah? Next Sunday together, and it will be amazing with Rinpoche, okay? Yeah? But now I'm just explaining in more detail, so it'll be very quick, and now then we get more, because we've got already the background, yeah? Okay? And it's not like, oh, what's this, well, no, and we're just going to concentrate on the meditation, okay? Então hoje a gente está passando meio rápido por essas, não, a gente não vai ficar lendo as visualizações, isso tudo a gente vai fazer na semana que vem, domingo que vem, quando tiver a iniciação, né? Então aí nós teremos essa permissão para praticar, e a gente vai fazer a sadhana, porque na verdade sem a iniciação não tem o resultado, não tem muito resultado. Né? Então, quem, por exemplo, está assistindo... It's missing the key, no? It's like, if you have a, I don't know, beautiful Mercedes or something and no key. You sat there, it's like, it's not going, no? A gente não tem a chave, então não adianta. Você não vai conseguir entrar, né? Você pode fazer, mas não vai ter resultado. Então, ela está aconselhando quem estiver assistindo pelo YouTube, pelo streaming e tudo, não estiver aqui, que procure um mestre qualificado, né, e receba a iniciação, porque a gente tem essa experiência, né, com o Guru Yoga, fazendo uma prática sem fazer o Guru Yoga, quer dizer, uma prática sem iniciação, com o Guru Yoga, a iniciação é melhor, né? Por quê? Porque faz com que você se conecte com a energia da prática, né, que é essa chave que ela estava falando. Então, hoje em dia, todas essas práticas aí estão disponíveis, né, na internet, no mundo e bookshops, Amazon, you know? Né, nas livrarias, na Amazon, você consegue essa sadhana, o livro e tal, mas não pratiquem sem iniciação, porque não vai obter, né, Don't buy a Mercedes without a key, no? É uma Mercedes. Então, é a mesma coisa, né, você vai compra uma Mercedes, né, mas não vem a chave junto, você não vai adiantar muito. Então, procure um mestre qualificado, receba a iniciação, e então, no próximo domingo, nós vamos receber essa linda iniciação, e agora a gente está, então, explicando, assim, passando, né, pelas explicações. Okay, anyway, by the way, if anybody is watching, is this live, what we're doing now? Yeah. Okay, so if anybody's watching this, okay, special offer, yeah, if you live, let's say, very far away, it's possible, no, and you can't come to São Paulo next week, if you watch the streaming at exactly the right time when it's live, yeah, Lama Genshin gives you the permission to receive the initiation in that moment only from him through the streaming, but if you watch it afterwards recorded, you don't get it, yeah, so that's, you know, so if you're living very far away, you can watch it, okay, and receive his blessing, okay? Well. Então, ela está falando para quem ao vivo agora está assistindo aqui o ensinamento, quem puder vir a São Paulo para receber essa iniciação. Quem morar muito longe não pode vir a São Paulo. Então, se no próximo domingo estiver assistindo a iniciação ao vivo, no momento que ela estiver acontecendo mesmo, o Lama Genshin vai, por streaming, você vai receber essa permissão para fazer a prática, sim. Mas não adianta depois que acabou, no dia seguinte, sei lá, ligar e assistir. Tem que estar na hora ao vivo. Aí você vai receber, sim, essa permissão, né? Okay, so Rinpoche is going to give the empowerment on Sunday, the 27th of October in São Paulo, no, in Brazil. Yes. 3 p.m. onwards for several hours, yeah? Okay? So you have to, anybody watching far away, you have to synchronize your clock to Brazil time and tune in if you want, yeah? Okay?
Então, no domingo, dia 27 de outubro, aqui em São Paulo, às 15 horas, vai haver, o Lama Ganchen vai dar essa iniciação. Então, quem estiver muito longe de São Paulo, já está sabendo, estiver em outro fuso horário, ajusta o relógio para o fuso horário daqui de São Paulo, 15 horas, domingo que vem, e assista. Like, for example, we have a Dharma Center of Rinpoche in Amazonia, don't we, Manaus, okay? So maybe it's not so cheap for everybody to come from our Manaus Sangha, so please, our friends from Amazonia, please, maybe you tune in through the streaming, for example, and many others, okay? Por exemplo, nós temos muitos amigos, né, da Sangha no Amazonas, e lá tem um outro fuso horário, e é muito longe, então talvez essas pessoas não possam vir para cá. Então, liguem, né, estejam online no streaming, nesse horário, 15 horas aqui de São Paulo. And where? Cuiabá. Where? Where's Cuiabá? Brasília and Cuiabá. Cuiabá is 1 hour behind. Okay. Brasília is same time, but people are there. Okay, so like Cuiabá we have também, many nossos groups in amigos. all across Brazil, yeah. Okay, and not only that, also people watching all over the world, actually. So. Yes. Então, a gente tem aqui, tem Sangha, né, em Brasília, que é o mesmo horário daqui, mas em Cuiabá tem 1 hora de diferença. Também temos amigos, né, centros em várias partes do mundo. Então, é esse o recado. Okay, so Guru Buddha Akasha Devi, Great Space Mother, Vajravarahi Kyen, okay? So it says from the garland of mantras of Father Guru Haruka and Mother Vajrayogini, light, what does it say? Let me see. Light rays radiate here, no? Light ray from above my crown radiates. Lights go out to the universe. It's a bit like making peace with the environment, no? And draw back all the essence of the space energy from blue lights and nectars, great space mothers, and let the syllable vam, yeah? Here is no, in the making peace with the environment. But in this practice, the bija, the seed syllable of the space element, is vam, okay? Ban. Vam, or Van. It actually became called Bam in Tibetan, yeah? Vishnu was Vam, actually. Yeah? Então, tem essa visualização que está ali, da guirlanda de mantras, do coração do pai Guru Heruka, da mãe irradiam-se luzes e... do coração deles. E... Sorry. Lights go out from their hearts and bring back all the space elements in form of lights and nectars, yeah? Sai do coração deles e traz toda a essência do elemento espaço. So all this energy is held in these long life vasas, okay, here, and then all this pure energy of the space element, like sapphire coloured, fills our whole body, yeah, okay, and then these like making peace with the environment, the pure circular space Vajra mandala appears at our crown chakra, yeah, okay. After, okay. Então, vão, né, esses raios de luz trazem a essência do elemento espaço, na sílaba van, que nesse caso é van, não e, e raios de luz dessa cor safira preenchem o nosso corpo, yes? Our body. Yes, with blue lights and nectars, space energy, great space mothers. Com todas essas luzes e néctares azuis, grandes mães do espaço, mandalas do espaço, etc. E na coroa surge um mandala circular do espaço. So it says, my life, merit and good qualities increase and become extensive, yeah? Então, os meus méritos, as boas qualidades aumentam e se tornam extensive, se tornam they grow, increase. Aumentam, né? Yeah. É isso. Okay, my space element regenerates, yeah? E o meu elemento espaço se regenera. É como na prática fazendo as pazes com o meio ambiente. This bit's very similar, yeah? And my inner Rinpoche always says, like, we need to recover our inner peace space, doesn't it? Yeah, like space training, yeah. So when we have more space, we can accept more things, no? We have more patience, yeah. If we have a bigger, like, mental space, yeah.
Now we're like too full and there's no patience, no tolerance, yeah? Okay? So much cheio, no? Yeah? As you say in Portuguese. Estou cheio. I go like that, yeah? Então, dessa forma, a gente tem mais paz interior, né? Como o Lama Gangchen fala, que a gente tem que fazer esse treinamento do espaço, para o nosso espaço aumentando, a gente consegue aceitar melhor as coisas, lidar melhor com elas, né? Porque hoje a gente está cheio, né? Como a gente fala, eu estou cheio, e está cheio mesmo, então não tem espaço para nada, não tem tolerância, não tem paciência e nem nada disso. Okay, so anyway, so we become cheio de space, okay? And tolerance. Então a gente se torna cheio de espaço. Yeah, and we receive all the blessings and the name initiation of Supreme Healer Vairocana, yeah? Like self-healing, yeah? Okay, so we do self-healing, we do making peace with the environments, and now all the other practices are really easy because we understand what's happening, yeah? Okay? Então, a gente recebe então a iniciação do nome do Supremo Curador Vairocana. E então a gente sempre faz a prática de autocura, a prática do meio ambiente, e aí a gente está recebendo, né, da mesma forma, tudo junto agora. Okay, and then, so now so practice, yeah, so Shuddhi Soha, Atikyana, cleaning, and receiving all the energy, yeah, and then requesting to receive the blessing of the space element for long life, okay? Yeah, all the mantras and everything, we receive the transmission next week with Rinpoche, okay? Now I'm explaining, okay, what to do. E então, como em todas as práticas Ngauso, a gente faz Shuddha Shuddha Soha, Atikyana Tikit Soha, né? Então, ou seja, a gente limpa e depois recebe, né, essa energia, então dessa forma recebe essa energia de longa vida. Okay, then next is, sorry, I need one assistant here. Thank you. Okay, so next is requesting the blessing of the Great Wind Mother, okay? Here we are, here's the Great Wind Mother. Guru Buddha Vayudevi Lame Kyen. Okay, so these names, like, this is from the Vajrayogini, isn't it, yeah? In Vajrayogini, Lame is the Great Wind Mother, yeah? Vayu. Yeah. Vayu. Yeah. Guru Buddha Vayudevi, that means wind goddess, great wind mother, yeah? Lame, yeah? Kyen, yeah? E, então, depois disso, vem a grande mãe, a gente pede para a grande mãe do vento, que é essa que ela está segurando, e a gente fala Guru Buddha Vayudevi Kyen, Lame Kyen. Yeah? Então, Vayu é vento, né? Vayudevi, que é a deusa do vento, a grande mãe do vento. Okay, so again from the heart of Guru Buddha Chakrasamvara and Mother Vajrayogini, lights go out and they bring back all the essence of the wind energy in the form of green whites and nectars. So this gathers into their long life vases and skull cups, yeah? And then all this pure energy pours through our crown of our head and we become brilliant, yeah? Like a emerald colour, full of emerald colour light and filled with millions of green lights and nectars and great wind mothers, yeah? Então, novamente, do coração de Heruka Vajrayogini saem esses raios de luz e néctar que reúnem, então, toda essa energia pura do vento e isso se absorve assim, na forma de luzes verdes e néctares e mandalas do vento, grandes mães do vento, etc., que se absorvem nos vasos de longa vida que eles seguram e nessa calota que ela segura. E aí somos preenchidos de luzes verdes, radiantes, and... Okay, our life force increases, our wind energy is purified and increases, yeah? Okay, so wind is very important in Tantra, yeah? Talk about channels, chakras, winds and drops. We have 5 main winds and 5 sense winds. So all these winds, these pranas are purified, very important, yeah? Okay? Então, e toda a nossa energia vital é purificada e aumenta. Nós temos, então, 5
ventos, five. Major winds. 5 ventos principais e 5 ventos secundários. E a gente precisa, então, purificar tudo isso. E, dessa forma, tudo isso é purificado e a nossa energia se regenera e aumenta. Okay, so then, and we also, so our life force increases and we receive the bell empowerment of Supreme Healer Amoga Siddhi, yeah? Like self-healing, yeah? Então, a nossa força vital aumenta e a gente recebe a iniciação do sino do Curador Supremo Amoga Siddhi como na autocura. Okay. But okay, you can do this visualization, as you just said. But if you like- Sorry, no entiendo. Fala em português. No entiendo. Boa na salama. Essa explicação é uma explicação da energia de vento como um todo. Mas você falou dos 5 ventos principais, 5 ventos secundários que nós temos dentro de nós. Como dizer que você... Você está falando dessa visualização, que é uma visualização de purificação do nosso vento de uma forma genérica. E você também falou que é importante purificar os 5 ventos principais e os 5 ventos secundários. Se você quiser fazer uma meditação mais detalhada desses 10 ventos, ou de um vento específico, tem alguma dica de como fazer? Por exemplo, visualizar teus 72 mil canais, você não consegue, mas você pelo menos já pensa neles, ou um chakra específico, ou alguma coisa? Como? Ou os 3 principais canais. Tem alguma coisa que você sugere? Here it just says you become full of green light, you know, like, I suppose, I mean, like, in the Tibetan medicine, no? I mean, okay, the wind is linked with this secret chakra, Amoga Siddhi, but actually it's turning everywhere in the body, isn't it, no? So that's why it says it's linked with Amoga Siddhi, yeah? So I suppose you could concentrate it radiating out from your secret chakra, yeah? Okay, possible, yeah? Okay. If you, I don't know, I've never really thought about it, to be honest, yeah? Okay? It does say, okay, it's, one bit I didn't say is that in the visualization, for example, it says, I receive the blessing of the wind mothers, yeah? And like in Haruka, no, my 2 legs forming the shape of a bow become the green bow-shaped wind mandala, yeah? So you're generating the shapes of the element inside your body, yeah? So it's more like down in the body, yeah? Yeah? So all I can say is we have to do the meditations and try, no? Get the experience, yeah? Elena, do you want to say something? Não, peraí, primeiro traduzir, senão não dá. Ó, vem aqui, entendeu? Ó. Não, aí não. Então, o que diz aqui na sadhana é que nós somos preenchidos dessa luz, de luzes azuis, né? Então, Lama Carolina está falando que ela nunca parou para pensar sobre isso exatamente, mas como nesse ponto, né, você está falando do elemento vento de Amoga Siddhi, talvez visualizar que essas luzes se irradiam do seu chakra secreto, porque o que diz aí é que tem... Bom, sorry, eu não consigo guardar toda a visualização quando você fala super rápido. Então, eu não sei, I don't know what to say. You repeat what you said in sadhana. Well, you just absorb Okay. the green lights and nectars and the great wind mothers into your body. Then Monji Daniele was asking, is there something specific you yes. can do, you know? And I said, well, in the sadhana, it says it's Amoga Siddhi, no? So it's the secret Yes. chakra, and you imagine your legs are changing into the green wind mandala, like a half semicircle, yeah? Then I said, apart from that, I don't really know, except we have to do the practice and experience yes, it, yeah? okay, this I understood. Então é isso. Então a gente pode visualizar a partir do chakra secreto, né? Então esse mandala de vento, verde, etc. Mas que ela não sabe que isso a gente tem que fazer, experimentar, fazer a prática, tentar fazer e ver qual é a nossa experiência. Eleanor, did you want to say something? The microphone, please. Sorry? Quem está falando? Eleanor. Yes, please. Yes, speak in the microphone. Yeah. The more that you purify your elements, and the longer you spend meditating on purifying the elements, you will actually feel the elements inside your body
and you will feel the subtle winds, and you will feel your inner space and your inner fire. But you have to take time and meditate with them, and then the more and more you practice, the more subtle you'll feel the elements in your body. Also, you don't have to think, it's not an intellectual thing. No, of course, you have to, that's what I said, you have to practice and feel it, yeah? Yeah, you don't have to visualize anything special. The mantras will do everything for you. Uhum. Então, a Eleanor está dizendo que a gente tem que fazer a prática, tem que purificar, fazer essa prática de purificação, e quanto mais você meditar nessa purificação dos elementos, quanto mais você ficar purificando os elementos e ficar em meditação e fizer isso, mais você vai sentir, você vai começar a sentir os 5 elementos dentro de você, né? Mas isso leva tempo, né? Você tem que fazer. E então, quanto mais você faz, mais sutil vai ficando essa prática e essa experiência. Isso não é uma experiência intelectual. Okay, so then it's going like this. We had requesting the blessings and receiving the energy of the Great Space Mother, and then the Great Wind Mother, yeah? Okay, then next we have receiving the energy, recovering the lost energy of the fire element, so the Great Fire Mother, yeah? Bom, então a gente fez os pedidos e recebemos as bênçãos da Grande Mãe do Espaço, da Grande Mãe do Vento, e a próxima, então agora nós vamos regenerar a nossa energia perdida do elemento fogo e com a Grande Mãe do Fogo. Okay, so the same, yeah? Okay. Okay, so okay, so here it's this in like in self-healing, no? Like the fire, like Ayam Ram Lam Bam, no? Okay, it's appearing exactly like self-healing. Okay. Então, Okay. perguntarem qual No, but chakra. the fire is in here, yes, down in the fire. Yes, it is. Yeah. So far it is anyway. Yeah. Então, é como na autocura. Yeah. Aqui, chakra é igual na autocura, aqui embaixo. Okay, then Verão. next is receiving drawing back the energy of the water element, the great water mother. Yeah. E depois disso, é o mesmo processo, regenerar a energia da água, a Grande Mãe da Água. So here the water element is in the belly. Okay. So wind is down, and then fire, and then water. Yeah. Okay. After. Okay. Então, agora a gente visualiza aqui, né, na barriga, né, a água. Yeah. Primeiro o vento, o fogo e a água. And then here the chest is square earth mandala. So E no peito, okay, Yeah. but okay, yes, this is actually the Haruka system, isn't it? Actually, this would be então aí Muladhara in the chakra. Sorry. Here it just says all these things we have to feel now exactly where they are, isn't it? Yeah. bom, então nesse sistema de Heruka, né, tinha aqui para baixo primeiro o vento, sim, o vento, o fogo, a água, e depois aqui no peito vai ser o mandala quadrado da terra. Yes. Anyway, as it's true actually, as this practice is really amazing. Honestly, it's incredible. So you'll see next week, yeah, when you receive the empowerment and you do it, you're just like, whatever, I'm just going to do this practice. Never mind about, exactly the precise, it's just amazing, the energy, yeah, really, yeah. I mean, now, because, like I say, now we're just talking about it because you haven't received the initiation, okay? But when you get the initiation, you'll be like, fantastic. It doesn't matter, which, yeah. Então essa iniciação é incrível, essa prática é incrível, e a gente vai perceber isso quando a gente receber a iniciação. Vai ser uma coisa assim, que prática é essa? Eu quero fazer essa prática. Hoje a gente só está conversando sobre ela, porque nós não recebemos ainda a iniciação,
mas na próxima semana a gente vai ver o quão incrível essa prática é, fantástica ela é. Okay, then drawing back the essence of the earth element, yeah, okay. E agora recuperando, né, retornando a energia do elemento terra. So we're recovering the essence of our 5 elements. If we have, like Lama Genshin always says, if you have 5 healthy elements, you can do anything you want in life. You can become a parent or a successful business person, or you can get enlightened, whatever you like, yeah? If your 5 elements are not healthy, you can't do anything because you're sick, yeah? Okay? So we're recovering our life, our energy, and then whatever we want to do in life, hopefully positive, we can do, no? Então agora a gente na verdade a gente recuperou, né, regenerou a essência dos 5 elementos. Então como o Lama Genshin diz, nós precisamos ter os 5 elementos saudáveis, porque se a gente tiver os 5 elementos saudáveis, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser na vida, né, sermos boas pessoas, bons pais, boas mães, bons praticantes e atingir a iluminação. Mas se os nossos elementos não estão saudáveis, a gente não consegue fazer nada direito, né? A gente vai ficar doente. Nós ficamos doentes. Yes? Sorry. Uh-huh. You know, I said if we're not healthy, we can't do anything. Sim, yes. E se a gente não for saudável, a gente não vai conseguir fazer nada. Yeah, okay. Yes. Okay. So Guru, Buddha, Haruka, and Mother Vajrayogini are above our head. And we say the mantras and, like, you know, purification, drawing back the blessing, and reciting the long life mantra with the forms of the elements, yeah, one by one, space and wind and fire and water and earth, the 5 elements, okay? Yeah. Então, o Guru Buda, Heruka e a Mãe Vajrayogini estão na nossa cabeça, em cima, na nossa coroa. Então, a gente fez todos esses mantras, os mantras de longa vida e essa purificação e regeneração dos elementos, né? Do elemento, então, espaço, vento, fogo, água, terra. Okay, Yes. so why we're doing this sequence actually is because we're like growing our elements, yeah? Because normally we talk about absorption of the elements, okay? Yeah? Like the stupa, earth into water, water into fire, fire into wind, wind into space, yeah? Okay, yeah? Then when you come back, it's like you're like the other way around, like here you're regenerating, strengthening your elements, yeah? So it's like, yeah, so your elements are getting more powerful, they're increasing, yeah? That's what we want, yeah? As we get older, our elements decrease, you know? That's why we get signs of aging. Like, for example, the earth element decreases and your teeth start to go and your eyes, and then your water element starts to go, and sorry, and also your hair goes white and so on. It's going like this, yeah? As you aging, as your elements are degenerating, yeah? So, you know, nobody likes aging, yeah? Yeah? Okay, so this is... So that's specifically why we're doing like this, is to recover our vitality, yeah? And become, you know, yeah, more energetic. Why we want to be more energetic is because we have a big job to help others, no? And do something about the planet, yeah? So we need not to be completely tired and sick, yeah? Yeah? Because if we're tired, we can't help, no? So this should be actually the motivation, not like, oh, I want to be more beautiful, you know? Yeah, isn't it? That's like kind of just self-centered motivation, yeah? Então, a gente faz nessa sequência os elementos, porque nós estamos, a gente quer que os elementos cresçam, né? A gente quer que eles se desenvolvam. Normalmente, a gente trabalha com a absorção dos elementos, como na estupa, né? Que o elemento terra se absorve na água, que se absorve no fogo, que se absorve no vento, que se absorve no espaço. Mas quando a gente retorna, então, a gente tem que regenerar e fortalecer, aumentar os nossos elementos, que é o que faz nessa prática, né? E quando nós envelhecemos, os nossos Então a gente faz nessa sequência aí. Wind into fire, fire into water, water into earth. Actually, we're growing the elements, actually, aren't we, by doing it this way around? Yeah? Então, fazendo dessa outra maneira, nessa ordem, a gente está fazendo com que eles cresçam, né? Com que eles surjam. Então, fizemos primeiro o espaço, depois fizemos o vento, depois o fogo, a água e a terra. Né? A gente está criando alguma coisa.
Então, quando nós envelhecemos, os nossos 5 elementos, eles decaem, né, com a idade. Eles se degeneram, né? Por isso que quando o nosso elemento vento, né, vai se degenerando, a gente não ouve mais direito. Não, esse é o água, vai se degenerando, a gente não ouve direito. What else is there? Yes, but And then like, sorry, who are you? não enxerga mais, né? Assim, e assim vai. Por quê? Porque os nossos elementos estão decaindo, né? Então a gente precisa recuperar a nossa vitalidade. Precisamos ter mais energia, né? Ser mais energéticos e tal. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Tem um trabalho, a gente tem que ajudar todos os seres, nós temos que fazer alguma coisa pelo planeta. Então a gente não quer recuperar nossa vitalidade, a energia, não é para se tornar mais bonitos, não é com essa motivação egoísta, né? Mas é para ajudar mesmo os outros. Okay, so this part of the practice is first, this giving us a very important message. We need to take care of the outer and inner 5 elements, okay? Yeah? So this is a very powerful healing method. Plus, of course, we need to take care of our diet, and also, of course, we need to take care of the outer environment, yeah? Okay? So we need to, as much as possible, make changes so let's say, our environment doesn't get any worse and hopefully gets better, yeah? You know, we all need to take personal responsibility to do something, yeah? In whatever way is possible, yeah? Okay? Don't know, maybe car sharing. You need to think what to do, no? Maybe move nearer where you work. So you have to do something, okay? Yeah? Yeah? Maybe work from home. I don't know. You have to work it out. Each one has their own possibility, yeah? E então essa prática nos mostra que a gente tem que cuidar mesmo dos nossos 5 elementos internos internos, né? Ela é um método de cura muito poderoso, né, para a gente fazer isso. E além disso, então, né, além de fazer a prática, a gente, claro, tem que cuidar da nossa dieta, a gente tem que cuidar do meio ambiente externo, né, para que o meio ambiente não piore, mas que ele melhore, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade também, né? Então temos que fazer o que for possível para isso, né? Ou seja, usar menos o carro, compartilhar o carro, carona, morar perto do trabalho, trabalhar de casa, enfim, cada um deve pensar o que pode fazer. Buy Brazilian food. Comprar comida nacional brasileira, né, feita aqui. São pequenas atitudes, né, que a gente tem que ver o que a gente pode fazer, mas fazer algo. Okay, also this is why we need to develop the Campus Center, no? So that we can go outside of São Paulo and do retreats, yeah? To get like some more fresh elemental energy. Not that, okay, of course we still have elements here, we're still living here, but it's easier to meditate more deeply in a more pure environment, yeah? So I think this is one of the reasons that Lama Gangchen Rinpoche wants to develop the Temple of Great Love. Not for him, no, for you, for us, yeah? So that we can have a better healing experience, okay? Yeah? Anyway, so more about that later, okay? Uhum. Então, por isso também que a gente tem que desenvolver, nós temos que desenvolver o centro de Campos do Jordão para ter esse lugar fora de São Paulo, porque Fora, but not too far. que é fora, mas não longe, né? Não é um lugar distante, é um lugar próximo, porque lá para ter essa experiência dos 5 elementos, frescor dos elementos, né? Porque é muito mais fácil de entrar num estado profundo de meditação quando você está num lugar com 5 elementos puros. E é por isso que o Lama Gangchen quer desenvolver o templo do Grande Amor em Campos do Jordão. Ele está fazendo isso por nós, para que a gente tenha essa experiência de cura melhor. Okay, so then after this in the practice, there's reciting the mantra. Okay, I'm not going to tell you the mantra because you have to come back next week and receive the mantra from Lama Gangchen, okay, yeah? Então, depois disso, tem a parte, na sadhana, vem a parte da recitação do mantra, que a gente vai receber essa transmissão do mantra na iniciação da semana que vem, então ela não vai falar disso agora. Yeah, and it's, okay, but Rinpoche never gives commitment, but here in the sadhana it says, you know, you should try and do a retreat of like 100,000 long life mantras, yeah?
And better if you can do 1,000,000 long life mantras, yeah? Okay. mantra would be This one, yeah? This one. 5. The mantra of White Haruka, yeah? Okay. Yeah. I'm going to, it's a secret, you have to come back next week. This is preview, this is a, yeah? Quer começar agora, né? E, então, tem essa parte da recitação de mantra. O Lama Gangchen nunca pede nenhum compromisso, né, quando ele dá a iniciação. Why? Because he's not sure we'll keep it, that's why. Porque ele não tem certeza que a gente não vai manter, então ele nem pede. Mas na sadhana está escrito, né, que a gente deve fazer, tem esse compromisso de fazer um retiro do mantra de longa vida, de Eruca Branco, um retiro de 100.000 mantras, no It's a mínimo. short mantra, don't worry. É um mantra curto, ou de 1 milhão de mantras de longa vida de Heruka Branco. Ela não vai transmitir o mantra agora, que o mantra é secreto, né? Vai ser transmitido Till next domingo que week. vem. Secret till next week. Okay, anyway, so I think maybe now we take a little pause for like, I don't know, let's say 20 minutes, yeah? And then we continue looking at the rest of the practice, okay? Yeah? Então agora a gente vai fazer um intervalo de 20 minutos e depois a gente continua vendo o resto da prática. Okay, thank you. So see you in 20 minutes, okay? Thank you, Fernanda. Yeah?